também essa pauta regional, né, nos encontros com o setor, tem que grau de importância para a federação, presidente? Bom, primeiro que é um compromisso dessa diretoria, dessa gestão, em trazer a federação mais próxima da sua base. Fazer escuta ativa, entender as peculiaridades de cada região, as diferenças setoriais e as dificuldades que cada região tem. Isso é fundamental, inclusive, para a gente poder elaborar uma política industrial propositiva a nível do Estado de forma mais consistente. E também nós temos o entendimento que trabalhar com governanças locais, fortalecer essas governanças e trazer ferramentas, condições para que elas consigam mapear os seus problemas e também criarem uma linha de solução para os seus problemas é fundamental. É o segundo fórum. No ano passado nós conseguimos trazer a priorização que eles mesmos, os industriais, a sociedade local, entendeu que era importante naquele momento, e esse ano nós viemos entregar parte das soluções que foram construídas através dessa escuta ativa do ano passado. O importante também aqui é criar o sentimento de entrega. A população local, o empresariado local, a governança local tem que perceber que eles têm força de entrega. Se a gente tiver dinâmica, didática e coalizão sobre os nossos problemas, nós vamos conseguir com certeza mudar a situação local. O que se desenha como principal demanda do setor industrial paranaense? A nível regional, o ano passado foi priorizado energia, infraestrutura e empregabilidade. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande quando nós falamos de disponibilidade de mão de obra qualificada. Nós temos uma dificuldade muito grande na questão energética. Então não é só a disponibilidade de energia, mas a qualidade da energia. Hoje as empresas que estão buscando resolver o problema da empregabilidade automatizando, elas não conseguem nem trabalhar porque os picos, os afundamentos de rede não deixam as empresas trabalharem. E do outro lado a infraestrutura, que é um diferencial competitivo para qualquer região. Depois da reforma tributária, o item mais importante como gargalo, quando se fala que você quer trazer uma indústria para uma localidade, é a infraestrutura. É um diferencial competitivo. Esse conjunto de 3 ações, de 3 temas, que nos trouxeram várias ações, com oficinas depois do nosso fórum, com as comunidades industriais, empresariais, não necessariamente só da indústria, para poder criar ações organizadas, orientadas para terem solução, e a federação junto com eles buscando solucionar quando é nível de estado, quando é nível federal e mesmo quando é nível local. Quando falamos em energia, falamos em diálogo com a Copel. A FIEP considera que estamos avançando, porque aqui no sudoeste do Paraná, o problema da energia elétrica é uma das dores de cabeça dos nossos industriais. Nós fechamos um acordo com a Copel, a FIEP colocou recursos e a própria Copel, estamos construindo um planejamento de médio e longo prazo. Então é um plano energético paranaense para 10 anos. Mas isso não resolve o problema de curto prazo. No curto prazo nós temos uma dificuldade muito grande. Requer investimentos em subestações e em redes. Nós temos disponibilidade de geração. O Paraná é rico em geração de energia sustentável. Mas a percepção da companhia e do Estado sobre como nós precisamos adensar, as indústrias adensarem em certas regiões, se conectou com a realidade. O sudoeste e o oeste são as regiões que mais sofrem impacto pela questão energética. Nós entendemos que ainda passaremos um tempo enxugando gelo, isso é ruim. Mas nós precisamos insistir nessa governança local para exigir certas soluções pontuais a curto prazo, senão nós vamos ter muita dificuldade. A federação naturalmente representa a indústria, mas representa todos os segmentos. O agronegócio também é um dos pontos altos da nossa economia regional, presidente. E lá também se sofre muito, né? Produtores que vêm daí abastecer a cadeia industrial, né? Lá na São base. nossos fornecedores. É verdade. E lá a gente sofre, os nossos agricultores estão sofrendo, perdendo plantéis, né? Na avicultura, na bovinocultura leiteira. Está se vendo isso também no Paraná? Com certeza. Inclusive esse mapa energético, boa parte dele está sendo feito em parceria com a FAEP. A importância para entender a cadeia da agroindústria. Hoje nós precisamos entender a importância da transformação do nosso agronegócio em agroindústria. E nós entendemos também que esse ciclo de evolução do campo, que começou lá atrás, se não fosse a energia chegando ao campo, nós não teríamos a industrialização do agro que nós temos hoje. Mas é uma dificuldade tremenda, o Paraná Trifásico veio para solucionar parte desse problema, inclusive do oeste e do sudoeste, mas nós precisamos de uma resposta mais rápida. O curto prazo está muito delicado. O custo energético, a deficiência da qualidade, ela está atingindo muito a nossa potencialidade de construção de valor agregado na indústria do agro. A questão da logística, né, que é um dos temas dos fóruns, né, abordados nas estradas, enfim,
Como que a FIEP está abordando esse tema? Bom, a infraestrutura é tão importante que quando a gente começa a entender o Paraná, o situacional do Paraná a nível Brasil e a nível mundial, o Paraná tem sim uma importância relevante quando se fala de segurança alimentar no mundo. E no Brasil é uma das grandes potências quando nós falamos do supermercado do mundo, que nós somos aqueles que poderão resolver parte do problema da falta de alimentos do mundo. E quando nós percebemos o potencial do nosso produto, ele tem uma relação valor, peso, transporte muito frágil comparado à tecnologia. 1 quilo do alimento comparado a 1 quilo de tecnologia, o frete influencia diretamente. Então a nossa preocupação com os corredores de exportação são fundamentais para a gente ter competitividade a nível mundial. Para ter uma noção, o transporte rodoviário, o componente rodoviário e o componente marítimo, para se chegar em Xangai, o rodoviário é 60% do custo, o marítimo é 30% do custo. Então 1.000 quilômetros rodoviários é quase 3 vezes mais caro do que o marítimo. A importância para a gente entender o custo logístico, a eficiência logística interna do Paraná é fundamental. Os corredores de exportação, os corredores aos grandes centros de consumo, inclusive dentro do próprio país. O Paraná, geopoliticamente, ele está muito bem localizado. Está com uma divisa com 5 grandes estados e países, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai, Santa Catarina. São Paulo é um grande centro consumidor. Nós precisamos entender dessas dificuldades, dessas potências que nós temos. A infraestrutura é não só estradas, mas são portos, aeroportos, fibra ótica, energia faz parte desse conjunto. Se nós não tivermos também um pacote de infraestrutura aeroportuária regional, nós não seguraremos as empresas que crescem no interior, porque ninguém vai querer vir fazer a sua carreira executiva onde você não tem mobilidade. Então, nós olhamos que a logística executiva depende muito da aviação regional. Nós precisamos entender todo esse conjunto de ações e nos unirmos para cobrar isso. A aviação regional, ela não é um luxo, não é um capricho, é uma necessidade. Nós não teremos aqui nenhum executivo de alto padrão que a gente queira trazer para o interior, querendo vir trabalhar no interior se nós não tivermos um mínimo de condições para ele estar bem localizado, não só logisticamente, mas ter uma residência adequada. Então, para nós, o conjunto de infraestrutura é existencial. O Brasil não é um grande player mundial quando nós falamos de indústria com valor agregado. Mas dentro do Brasil, o Paraná é a terceira força brasileira quando se fala de indústria de transformação. E dentro da indústria mundial, a segurança alimentar é um dos grandes potenciais. Nós temos que entender quem somos, mas nós também precisamos entender o que queremos. E esse fórum, os fóruns, as oficinas trazem essa provocação. Nós precisamos entender aonde queremos chegar. Nós queremos ser a segunda força industrial do Brasil? Queremos. Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes. O Paraná tem 11 milhões de habitantes. Parte do PIB industrial é a força da massa de trabalho mais tecnologia. Nós temos quase metade da força de trabalho de Minas Gerais. Mas nós somos 8% da indústria de transformação do país e eles são 10%. Então nós conseguimos chegar a Minas Gerais. O que nós precisamos fazer é equalizar nossas ações, entender o que nós precisamos priorizar e conseguir trazer o sentimento de entrega. O ano que vem nós não podemos trazer os mesmos problemas. Nós precisamos resolver parte deles. É claro que tem problemas que são de médio e longo prazo, mas aqueles que são de curto prazo nós temos que resolver. De que forma o sistema tem trabalhado a falta de mão de obra que se reclama muito aqui na região? Aqui nós vamos apresentar parte das nossas ações. Não só com a qualificação projetos junto com o Estado, Qualifica Paraná, que foi um projeto que nós construímos, mas também entrando dentro da fábrica, uma coisa da porteira para fora, uma coisa da porteira para dentro. Ajudando o empresário a melhorar sua capacitação de entender o fluxo de trabalho, a gente chama de melhora na performance do próprio industrial em Lean Factory, eficiência energética e o que ele pode automatizar dentro da sua linha de produção. Esse projeto chamado Jornada da Produtividade chegou da ganho de produtividade de 60% nas empresas que nós atendemos. Atendemos 500 empresas de forma gratuita, com foco nas pequenas e médias empresas. Muitas vezes o empresário nem precisava contratar, ele precisava rever a sua linha de produção. Então nós estamos aumentando no dobro a capacidade de aumentar o PIB dele. Paralelamente nós estamos fazendo ações de rever o excedente, vamos dizer assim, dos programas sociais que estão sendo desvirtuados, que é a fraude dentro do Bolsa Família. Isso para nós é muito importante. Então nós estamos colocando um programa junto com o próprio governo do estado que é a inclusão ao emprego. Então os programas sociais são existenciais, necessários,
mas eles têm que ter porta de saída. E a porta de saída não é esperar que aquela pessoa que depende do Estado acredite que ela vai continuar dependendo do Estado ou que ele jogar na Mega Sena vai resolver. Ele precisa entender que é o trabalho, é inclusão ao trabalho. E nós precisamos trazer aqueles que precisam contratar para aqueles que precisam ser contratados e dentro de um projeto de inclusão. E o primeiro trabalho é entender onde estão as fraudes. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria da Fazenda, onde nós vamos ter um trabalho mais tecnológico de conflitar ações de mapear os bens, se ele tem CNPJ, se ele tem um carro, se ele tem uma moto. Aonde foi feito isso em outro estado, foi descoberta fraudes muito difíceis de aceitar. Empresários, pessoas, funcionários públicos recebendo bolsa. Isso prejudica inclusive quem precisa da bolsa. Nós precisamos ter um olhar atento quanto à questão do desvio das ações sociais que o governo tem.